Ó, eu vou começar a gravar, tá? Quem precisar de mim, me avisa, tá? Alguém tem alguém com o microfone ligado? Eu já desativei, já. Acho que eu já desativei, já desativei. Bom, acho que todo mundo aqui me conhece, eu vou começar a aula, acho que fica mais fácil, né? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, me avisa, tá? Tem a opção é aqui no microfonezinho, tá? Dá para ativar o áudio. Eu vou compartilhar minha tela. E aí a gente começa, tá? E beleza? Tá todo mundo vendo minha tela? Tudo bem? Tá todo mundo vendo minha tela? Alguém me dá um okzinho aí. Deem um ok. Preciso de um ok, tá? Beleza? Obrigado. Eu vou começar aqui então. Deixa eu ver. Ah, consegui abrir o bate-papo aqui, que bom. Eu vou começar aqui, gente. Eu não vou, acho que eu não vou conseguir ver o bate-papo, mas enfim. Então, olha, eu não sei, acho que todo mundo já me conhece. Se alguém não me conhece, eu sou a Priscila. Eu sou uma das administradoras do grupo, junto com o Edson, tá? Eu sou formada já em análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu fui técnica de enfermagem por 11 anos e nunca parei de estudar. E comecei agora a fazer a faculdade de farmácia junto com vocês. Então, assim, eu só estou ajudando, tá? Não tem ligação direta com a Unicesumar, eu só estou ajudando mesmo. E porque no final da minha formação eu quero ser professora também, né? Então, meio que vocês me ajudam também, né? Eu vou começar aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Coloca um ok aqui no chat para mim, ou um joinha, beleza? Ok, ok. Qualquer coisa, é só mandar alguma coisa aqui para mim, tá? Então, hoje é de biologia. Deixa eu tirar esse aqui daqui de perto. Será que eu consigo tirar ele daqui? Passar para cá? Consigo, que bom. Então, hoje é de biologia, tá? De final de semana, no sábado, a gente combinou que a gente está tendo de anatomia humana. E hoje, então, biologia celular, tá? A gente está uma aula atrás da aula que a professora deu ontem, tá? Porque ontem a professora começou a falar sobre proteínas, enfim. Então, como a professora começou a falar sobre proteínas, eu achei que ia ficar muita informação para eu colocar de uma vez só aqui, e eu não vou, acabei não colocando, tá? Então, não tá uma aula atrás, tá só a primeira aula aqui de introdutória de biologia celular, beleza? No final, eu coloquei o número dos capítulos, o número dos livros que eu usei para aula, tá bom? Peraí, pronto. Tá? Então, eu coloquei, tá tudo no final. No final da aula, eu também vou colocar os slides, e aí eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vou pôr ele no YouTube também. E aí eu coloco o link também lá no nosso grupinho lá, para todo mundo poder ver, tá bom? Então, aqui, ó, começando. A biologia moderna, né? Biologia celular moderna.
ela... O que ela reconhece como célula, tá? Então, ela reconhece como célula todos os organismos vivos, tá? Conhecidos e são formados por células. Todas as células preexistentes, elas vêm de uma divisão, elas fazem divisão, tá? As células, elas têm... Eu tinha visto alguém para entrar aqui e perdi. Engraçado, eu tinha visto alguém aqui para... Enfim. Aqui. Então, as células têm informação hereditária, tá? Todas elas têm basicamente a mesma formação química e todo o fluxo de vida nossa, vida humana, ocorre dentro da célula, tá? Ocorre dentro de células. Se vocês verem o áudio da aula da professora, que ela deu o primeiro áudio dela, a primeira videoaula dela, ela estava comparando célula humana com célula vegetal. Eu achei desnecessário fazer essa comparação, mas no livro tem também. Então, depois, se vocês quiserem olhar o livro para ver essa comparação de células, vocês fiquem à vontade, tá? E se vocês quiserem me perguntar alguma coisa depois, idem, tá bom? Então, é isso. Aí, aqui. Somente para ilustrar para vocês o início da estrutura celular. Então, tudo começou com um átomo. Esse átomo foram virando vários outros átomos, né? Que foram virando moléculas, que foram virando organelas, que acabaram virando uma célula, tá? Aí das células vão formando os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e os sistemas formam os organismos, tá? Isso aqui tem no livro, tá bom? Mas é só para ilustrar, só. Aqui, os fatores comuns, tá? Todas as células, elas têm o mesmo material genético, tá? Todas as células usam o mesmo processo para produzir proteínas, tá bom? Todas as células, elas seguem o mesmo princípio básico de metabolismo. Em relação à estrutura celular, todas elas têm membrana plasmática, citoplasma e DNA, tá? O DNA, ele é esse ácido desoxirribonucleico. Nossa, difícil de falar, tá? Mas é o DNA, tá? Nem sempre elas ficam dentro de um núcleo, tá bom? Eu vou mostrar isso mais para frente, mas nem sempre elas ficam dentro de um núcleo, tá? Aqui é o seguinte, são os tipos de células, tá? A gente tem dois tipos de células. A gente tem as células procariontes e a gente tem as células eucariontes, tá? O que são as células procariontes? Elas apresentam membrana, como eu falei, membrana celular, citoplasma, né? Membrana plasmática, parede celular, o citoplasma, né? E o material genético. Só que ela não tem núcleo, tá? Gente, quem tá com o microfone aberto, fecha, por favor, que tá dando interferência. Aonde que é? Olha aqui.
Soninho. Uhum. Ah, ah, Eu acho que seu microfone tá desligado. Que coisa. Pronto. Desculpa. Tava desligado mesmo. Olha só. É que eu acho que eu fui desligar o de alguém, desliguei o meu. Vocês estão entendendo? Até aqui eu estou indo rápido demais, tá tudo bem? Posso continuar? Vou voltar rapidinho, então. Pode ser? Então, ó, os procariontes, eles têm membrana plasmática, parede celular, citoplasma e material genético, né? Que não fica em núcleo, não fica dentro do núcleo, fica solto, tá? Às vezes, eles ficam em um envoltório que chama envoltório nuclear, mas eles ficam, a maioria das vezes, eles ficam soltos, tá? Eles possuem ribossomos, que é para produzir o RNA, que é diferente do DNA, tá? Que também é genético, tá? É a informação genética deles, tá? É o RNA. Um exemplo disso são as bactérias, tá? As bactérias, todas as bactérias são células procariontes, tá? As células eucariontes, elas são muito maiores do que as células procariontes, tá? Porque elas são mais complexas, ela tem muito mais coisas dentro dela, por isso que elas são maiores, tá? Elas apresentam mais organelas dentro do seu interior, que são essas coisas que eu tô falando, tá? Gente, eu não vou falar em organela nessa aula, porque no livro ela está muito mais para frente. O que cada organela faz, o que é organela, o que cada uma faz. Ela está muito mais para frente. Então, eu não vou correr na frente do livro, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que é organelas, tá? Elas possuem membrana nuclear, separando o DNA do resto da célula, tá? O que é isso? Imaginem um ovo. Na hora que a gente estoura o ovo, você tem o branquinho, né, que é a clara, e você tem o amarelinho no meio, que é a gema. A gema, ela nada mais é do que a membrana nuclear do ovo. O que a gente come é aquilo ali, porque ali dentro ficam informações de DNA da galinha, porque quando vai fazer a junção do pintinho, a coisa acontece ali. Então, ali que ficam as informações. Então, imaginem a célula dessa forma, tá? Um ovo, ela é exatamente, depois eu vou mostrar, mas ela é muito parecida com um ovo, tá? Então, ela tem o DNA separado do resto da célula, tá? Ele não fica jogado por aí, ele fica dentro de um lugarzinho específico, tá? Os exemplos são os protozoários, os fungos, os animais, os vegetais, tá? Quando eu falo animais, eu incluo a gente também, tá bom? Então, aqui os exemplos das células que eu tô falando para vocês. Então, a gente tem a célula procarionte, tá? Que tá aqui. A membrana, tá vendo? Que ela tá aqui soltinha, ó. Que é o DNA, tá vendo? Ela tá solta na membrana plasmática, que é esse verde aqui, ó. Tá? Aí você tem o flagelo, isso também é a maioria delas que tem, tá? Porque elas precisam se movimentar. Então, elas se movimentam pelo flagelo, tá?
elas têm esses pilos, algumas delas têm esses pilos, para elas poderem grudar em algum lugar, em alguma outra célula, enfim, mas isso é mais para frente que eu vou explicar, tá? E ela fica dentro desse amarelo aqui, né? No caso tá amarelo, que é a cápsula. Então, você tem a cápsula, que a gente tem que prestar atenção agora é cápsula, parede celular, o ribossomo, que produz a proteína para produzir o DNA dele, que está aqui, ou o RNA. A célula procarionte nunca vai ter os dois, DNA e RNA, é um ou o outro, tá? Então, elas têm esse nucleóide, né? Que é o nucleóide, que é o DNA, e a membrana plasmática, que é esse líquido que está solto aqui, tá bom? Aqui do lado, a gente tem a célula eucarionte, tá? Que é as células que correm no nosso corpo, tá bom? Ela é muito maior, é que aqui não tá, na imagem não parece, mas ela é muito maior, tá? Por causa desse monte de organela que tem aqui dentro. Tudo isso aqui são organelas, tá? Aqui vocês estão vendo que tem o núcleo, né? Que é esse aqui, o núcleo. E aqui tem o nucleico, tá? Que é aonde fica a informação nossa. O nosso DNA fica aqui dentro, tá? O DNA da célula fica aqui dentro, tá? E o resto, todo esse resto aqui são organelas. Então, nós temos ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, liso, rugoso. Mas eu não vou explicar isso tudo agora, porque no nosso livro isso está muito mais para frente. Acho que isso começa a ser explicado, se eu não me engano, na página 101 do livro, tá? Tudo bem até aqui? Eu posso continuar? Alguém me dá um ok? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Beleza, gente. Continuando, então. As células procariontes. Vocês podem encontrar também como procariotos, tá? Também tem essa definição, é a mesma coisa, tá? Então, de novo, elas têm como representante as bactérias, tá? Elas podem ou não causar doenças, tá? As que não causam doenças são as eubactérias. Mas, Pri, como assim bactéria pode ou não causar doença? A gente tem bactéria dentro da gente, tá? Nosso intestino, o nosso estômago não, porque o estômago tem muito ácido, mas o nosso intestino, ele tem muita bactéria. Por quê? Para ajudar em toda a parte de formação da retirada das proteínas e do que a gente precisa que ainda não foi absorvido para fazer a formação das fezes, tá? Quando a gente entra num processo de diarreia, é porque essas bactérias, elas começaram a se reproduzir de uma forma tão acelerada que o nosso organismo não deu conta de ir matando. Então, não dá conta de você de passar por todo o processo. Em anatomia eu consigo explicar melhor, mas não dá conta de passar por todo o processo para formar as fezes. Então, o que acontece? A gente tem a diarreia. Então, por isso que de vez em quando a gente tem a diarreia, que a gente fala que é diarreia bacteriana, né? Que elas começam a se reproduzir de uma forma muito rápida. Então, a gente tem diarreia, a gente tem bactérias dentro da gente, tá? E essas bactérias são chamadas de eubactérias, tá? Então, ela tem menos estruturas e menos organelas do que uma célula eucarionte, que é a célula do nosso corpo, tá? Já falando da célula eucarionte mesmo, vocês podem encontrar também como eucariotos, e essas células, elas são dos reinos protistas, que são dos protozoários, fungi, que são os fungos, plantae, que são as plantas. Lembra que eu falei também, de novo, no começo do livro, a professora
fala da diferença de célula da planta para a célula humana, né? Para a célula animal. Eu não me atentei a isso, eu não vou me atentar a isso em nenhum momento aqui, porque ia ficar extenso demais, ia ficar desnecessário, tá? Aqui o mais relevante, de novo, sempre reforçando, é que a gente tem a presença do núcleo, que ele fica diferente, ele fica separado do resto, do resto das organelas da célula, tá? E ele é fechado pela membrana celular. Então, ele fica completamente isolado, tá? Ele não fica solto, que nem fica na célula procarionte, que é esse caso aqui, ó. Ela tá solta, ela tá livre, leve e solta, tá? No nosso caso, não. No nosso caso, ela fica separada, ela é isolada, tá? De novo, pensem no ovo, fica isolado, tá? A gema fica isolada da clara. Beleza? Juliana, tudo bem? Você quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Eu posso continuar? Estou indo rápido. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Joga um joinha aí para mim, um ok. Aí, beleza, obrigada. Então, vamos lá, continuando. Especificamente os vírus, tá? Os vírus, depois eu também recomendo vocês lerem o livro, eu também não coloquei aqui. Os vírus, eles... até hoje, a comunidade científica, ela entra numa briga absurda para saber se os vírus são seres vivos ou não. Podem ser considerados como seres vivos ou não. Porque os vírus, eles têm RNA ou DNA. Tá? Então, cai em contradição naquilo que eu falei no começo. Então, até hoje tem essa briga aí. Se eu não me engano, quando vocês forem abrir o mapa nosso, uma das perguntas é essa: o porquê que tem essa briga aí dos cientistas querendo dizer se os vírus são seres vivos ou não? Tá? E uma das respostas é essa, porque ele tem DNA, então ele cai ou RNA, então ele cai em contradição com o que ele está falando. Com o que eu tô falando, com o que eu falei no começo, eu caio em contradição, tá? Então, ó, eles são chamados de parasitas celulares, porque sozinhos eles não conseguem fazer absolutamente nada, os vírus, tá? Então, assim, eles não são células, porque eles não têm partículas compostas eles são partículas, né, na verdade, eles são partículas compostas de RNA ou de DNA, tá? Que é o ácido nucleico, tá? Que as proteínas. E aí eles vão atacar uma célula saudável para poder se replicar. Sem eles atacarem uma célula saudável, eles não são nada. Eles são coisinhas soltas no ar, coisinhas soltas por aí, tá? Eles têm que obrigatoriamente atacar uma célula saudável. Se eles não obrigatoriamente atacar uma célula saudável, eles não são nada. Por isso que também cai na contradição. São seres vivos ou não, tá? Porque eles têm que atacar uma célula saudável. Tá? Beleza? Deu para entender? Tudo bem? Quero joinhas, algum joinha? Obrigada. Continuando. Então, a estrutura do vírus. O vírus tem 2 tipos de estrutura, tá? Eles são compostos por DNA ou RNA, mas nunca os dois. Um vírus nunca vai ter DNA e RNA, tá? Isso não existe, tá? Eles têm essa camada proteica chamada de capsídeo, alguns. Então, a gente tem o vírus nu, que é chamado de vírus nu, porque ele não tem esse capsídeo. Desculpa. Ele é chamado de vírus nu porque ele não tem o envelope, ele tem o capsídeo, que é esse aqui, esse marronzinho aqui. Eu não sei se para você está marrom. Mas ele... Deixa eu ver se eu consigo com o lapisinho
com o lapisinho. Esse aqui, ó. Ai, consigo, que bom. Então, esse azul, esse marronzinho, não sei que cor que tá aparecendo aqui, mas aqui onde eu tô apontando a setinha, é o capsídeo, tá? É isso aqui, capsídeo, tá? O que que é esse capsídeo? É ele que vai fazer essa estruturinha do vírus, tá? Ai, caramba. Se cair a aula, gente, eu abro outra sala de novo, tá? E aí a gente tem o vírus envelopado, que é essa estrutura azulzinha aqui, com esses pontinhos para fora aqui, tá bom? Então a gente tem esse envelope, tá? A reprodução deles. O vírus, eles, como eu falei antes, só se reproduzem em células onde eles se hospedam, tá? Então, ele tem 2 ciclos de reprodução. O ciclo lítico, que é o que está aqui, que é um ciclo rápido de reprodução, e o lisogênico, que é o ciclo lento, tá? Qual que é a diferença? No lisogênico, ele vai se acoplar a uma célula saudável, só que ele vai ficar ali quietinho, ele não vai fazer nada. Então, você está doente, às vezes você está doente e você não sabe que você está doente, mas ele está ali quietinho. E na hora que a doença estoura, ela estoura de uma vez, tá? Ou às vezes ela vai ficar lá encapsulada, tá? E você tem a evolução do vírus, a reprodução do vírus, né? Que é o lídico, que é a reprodução rápida. Esse tipo de reprodução é o que dá em nós, humanos, as doenças agudas, que é quando a pessoa já está, agora está bem, e daqui a 2 minutos ela já está com febre, já está passando mal, vomitando, tem que ir para o hospital correndo, voando, porque não está bem, não está se sentindo bem, está tonta, está zonza, enfim. Eu coloquei aqui como que ele se acopla a uma célula saudável. Esse azul aqui, como seria uma célula saudável, tá? Então, isso aqui tem no livro também, vocês podem olhar, tá bom, gente? Então, diferente das bactérias, as bactérias a gente tem antibióticos, né? Que a gente combate as bactérias, a gente mata as bactérias com os antibióticos. Os vírus não, os vírus a gente só tem as vacinas. Ou o sistema imunológico nosso, que a gente já nasce com ele, vindo do material genético da mãe, com o material genético do pai, e depois quando a mãe amamenta. O leite materno, ele é riquíssimo em células de sistema imunológico. Ele leva toda a informação imunológica que a mãe teve a vida inteira para o leite na hora que ela amamenta o filho. Então, na hora que o bebê absorve o leite, ele está absorvendo toda essa parte de sistema imunológico de vacina ou de doença que a mãe teve a vida inteira, tá? Então, os vírus, como a gente está vendo, como a gente está passando hoje, eles são responsáveis pelas pandemias, endemias, enfim. O que pode ser citado, o mais recente, é o da Covid, que a gente está passando por hoje, né? Mas a gente tem as pandemias de AIDS, né? Que é o HIV, e as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que elas podem ser evitadas usando a camisinha, mas, como HIV também, né? Que pode ser evitado com contato com o sangue, por exemplo. É por isso que a gente tem os EPIs depois, né? A gente tem a outra matéria, né? De biossegurança. Lá em biossegurança fala dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, elas existem por causa disso, tá bom? E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Não entendo. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? As páginas que eu peguei do livro foi da 14 a 40, tá? E esse vídeo aqui eu peguei no YouTube, ele é um vídeo bem, bem explicativo, também é um vídeo bem legal, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu fui rápido demais. Alguém quer perguntar alguma coisa?
É o ciclo lisogênico. No Tá. caso, o vírus do HIV e o papilomavírus, ele se enquadra nesse caso aí? Do lisogênico? Sim? Sim. Depende depende da imunidade da pessoa, sim. Para algumas pessoas, elas podem ter adquirido, por exemplo, o HIV, e não saber que tem. Até fazer um teste. Ou até começar a se Sintomas, né? Então, o sistema de reprodução deles, eles podem ficar, sim, acoplados e se manifestar de uma vez só. Eu tive um colega que ele era HIV positivo, ele não sabia, e ninguém, na verdade, ninguém sabia que ele era HIV positivo, e ele só foi descobrir porque ele começou a emagrecer muito rápido. Então, num primeiro momento, a gente pensou que ele estava com diabetes, porque quando você está com a diabetes muito alterada, você começa a emagrecer muito rápido, tá? Então, ele foi fazer o teste de diabetes deu normal, ele começou a fazer outros testes, e fazendo esses outros testes, ele acabou descobrindo que ele era HIV positivo. Aí ele foi caçar o que tinha acontecido, da onde que ele tinha pego isso, né? Porque ele sempre se protegeu, ele sempre tomou cuidado, enfim. A mãe era HIV positivo, a mãe também não sabia. Quando a mulher é HIV positivo, a mulher não pode ter parto normal. A mulher, obrigatoriamente, o bebê tem que nascer por cesárea e o médico tem que tirar o bebê de dentro da mãe, dentro da placenta. Tem que tirar a placenta, bebê e tudo. Porque se o bebê tiver qualquer contato com a mãe, o risco do bebê pegar o HIV é enorme. Aí você tem que entrar com um monte de medicamento para tentar isso não acontecer de forma tão rápida. Mas acontece sim. Eu já cuidei de bebê HIV positivo, porque a mãe teve parto normal. E às vezes a pessoa realmente não sabe. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Ó, a gente tem 2 minutos ainda. Ninguém quer perguntar mais nada? Aí agora a próxima. Não, deu para entender muito bem. Deu? Não foi muito rápida, não, né? Não. Tá. A próxima que eu vou fazer vai ser sobre a explicação que a professora tentou dar sobre a proteína, enfim, toda a carga química da célula, tá? Eu vi que o pessoal ficou muito perdido. Eu não sei se alguém aqui assistiu a aula, já a aula da professora, mas eu vi que muita gente ficou perdido quando a professora começou a falar da parte química da célula, né? Então, um pouco mais complicadinho, né? Por isso que eu não quis colocá-la agora aqui. Ia ser muita informação de uma vez só. Tá? Tudo bem, gente? Tem alguém, alguma coisa, qualquer pergunta, pode perguntar. Não tá sem áudio, quer mandar aqui no chat, pode mandar que eu tô vendo o chat agora. Tá tudo bem? Mandem um joinha, um okzinho. Se eu for muito rápida, não fui. Tudo bem? Deu para entender bem, então? Pegar bem esse conceito do que é célula? Porque tem pergunta no mapa que é bem esses conceitos que eu estou falando aqui, tá? Então, depois, quando vocês forem abrir o mapa, olhem no mapa, tem bem esses conceitos, tá? Então, olhem bem esses conceitos, lembrem bem desses conceitos, principalmente na hora que vocês forem responder a pergunta se o vírus é um organismo, pode ser considerado um organismo vivo ou não, aí vai ser muito legal, porque vocês vão ter que entrar dentro de um debate, tá? Tadinha, tá? E aí a gente vai entrar dentro de um debate, então isso aí vai ter que ser muito bem analisado. Eles fizeram essa pergunta de propósito, eu percebi que eles fizeram isso de propósito. Beleza? Qualquer coisa, eu gravei, tá? Vou parar agora de gravar.
parar de compartilhar. Eu vou parar de gravar.